Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos, então, mais uma vez, dando um passo importante no estudo e no conhecimento da nossa história da Igreja. Em nosso último encontro, na semana passada, chegávamos a João 23, a surpreendente eleição de João 23. Na época, se esperava um cardeal do porte de Pio XII, um cardeal inteligente, conhecido mundialmente, mas foi eleito um velho, 79 anos, Angelo Roncalli, João 23. A imprensa no Brasil noticiava no dia seguinte um Papa tampão, isto é, um Papa provisório enquanto não se prepara um outro melhor, então fica este velho João 23. Surpreendentemente, este velho Papa surpreendeu o mundo com as suas sábias encíclicas, com a sua orientação segura e, sobretudo, com a convocação do Concílio Vaticano II. Ele estava presidindo as vésperas na Basílica de São Paulo, fora dos muros, no dia 25 de janeiro de 1959. Apenas 90 dias após a sua eleição. Estavam presentes quase 50 cardeais. De repente, o Papa anuncia dois fatos relevantes que estavam para acontecer. O sínodo para a Diocese de Roma, com a volta do latim nos seminários e em todos os atos de culto, e, ao mesmo tempo, o Papa já anunciava o seu desejo de realizar um concílio ecumênico a ser realizado dentro do Vaticano. E ele se chamaria Concílio Vaticano II. Era algo surpreendente. Ninguém podia imaginar uma decisão destas, mesmo porque o Vaticano I tinha acabado melancolicamente, não tinha nem havido um encerramento oficial, até se achava que deveria mais adiante recomeçar o Vaticano I, mas não, o Papa diz, é o Concílio Ecumênico Vaticano II. E o Papa concluía dizendo, queremos reunir 2.500 bispos aqui em Roma para se reunir conosco na Basílica de São Pedro e fazermos o Concílio Ecumênico Vaticano II. Foi um tumulto entre os cardeais. Os cardeais achavam que isto era de todo impossível para os tempos atuais. Logo depois, às vésperas, na sacristia, boicotavam a imprensa logo queria interrogar o Papa, os assessores, sobre o que esse concílio. Nas entrevistas, os cardeais falaram que tinha sido um impulso, que precisavam ver isso mais de perto. Mas o Papa confirmava tudo. E mais, o Papa já dizia que ele queria também a presença dos irmãos separados. Ele estava chamando esse concílio de concílio ecumênico, porque ele iria convocar também os irmãos separados, as igrejas que se formaram a partir da Reforma. Então, os cardeais começam a dizer, Roma não vai ter capacidade para hospedar tanta gente, e, sobretudo, para hospedá-los ao mesmo tempo. Imagine reunir 2.500 pessoas em Roma de uma hora para outra, impossível. Aquele final de janeiro e todo mês de fevereiro em Roma,
havia sempre afirmações de um lado, desmentidos de outro. Parecia que tudo não passava de uma fantasia. O Papa nomeou logo 8 comissões preparatórias. Colocou à frente dos trabalhos exatamente os cardeais da Cúria Romana. Mas estes ainda não acreditavam no concílio. Assim mesmo, o Papa insistia que eles fossem também coordenadores de comissões preparatórias. Só um se destacava, era o cardeal Bea. O cardeal Bea era um velho jesuíta, era antigo reitor do Pontifício Bíblico de Roma. Estava no Colégio Pio Brasileiro. Este, sim, encantado com o diálogo ecumênico, tratava de preparar os esquemas, especialmente esquemas já sobre o diálogo ecumênico, com o encontro com as outras religiões, com as outras igrejas. E assim ele foi trabalhando. Este trabalhava. Mais ou menos na metade de 1959, o Papa chamou os 8 presidentes das comissões para ouvir como é que estavam indo os trabalhos. Ouviu eles falar das dificuldades. No final, depois de uma longa reunião, o Papa aceitou a renúncia de 5 cardeais. E o que ele fez? Nomeou agora, ao todo, 16 comissões. 16 comissões, tendo sempre um cardeal coordenando os trabalhos. Porque ele queria que 16 aspectos da igreja fossem estudados e aprofundados. Nesta hora, o Papa chamou cardeais de toda a Europa. Então, nomes começaram a figurar entre os coordenadores de comissões pré-conciliares. Lá estava o cardeal Frings, o cardeal arcebispo de Colônia, Köln, na Alemanha, cardeal König, de Viena, cardeal Sünens, da Bélgica, cardeal Montini, de Milão, cardeal Tisserand, da França, cardeal Ercaro, de Bolonha, e, sobretudo, Lienard e Bea, que eram da Cúria Romana. E eles foram se assessorando com outros, formando logo as comissões. Só sei que na comissão teológica figurava Dom Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre, aqui no sul do Brasil. Então, essas comissões pré-conciliares, como eram assim chamadas, já se encontravam, já se reuniam, recebiam temas para serem estudados e já estavam se dedicando, de alguma forma, à preparação para o concílio. E assim, tudo estava se encaminhando para que a 11 de outubro de 1962 aconteceria a abertura oficial do Concílio Ecumênico Vaticano II. Este grande acontecimento de igreja. Todos estavam esperando com grande expectativa. Mesmo porque, a essas alturas, João XXIII já estava mostrando para todo mundo que ele realmente tinha uma grande esperança neste concílio. E ele queria, com todo entusiasmo, entrar para o concílio e fazer dele o fato mais importante do século XX. Pois a 11 de outubro de 1962, lá estavam 2.540 bispos. Portanto, desde a primeira previsão do Papa, se enganou por 40. Vieram 40 bispos a mais. Ele queria 2.500, vieram 2.540 bispos, dos quais 1.060 eram da Europa. 423 italianos, 144 franceses, 60 alemães, 87 espanhóis, 59 polonesas e 29 portugueses. Portanto, a Europa representada por 1.060 bispos. Os asiáticos vieram em
408. A grande maioria, naturalmente, indianos. Africanos já apareceram com 351 bispos. Da América do Norte, 416, e 620 vinham do continente da esperança, da América Latina. Portanto, também a América Latina estava bem representada, 620 bispos da América Latina e 74 da Oceania, formando um total de 2.540 bispos lá na abertura. Essa abertura foi feita de uma forma bem solene. Todos saíram da Praça de São Pedro, atravessavam a Praça de São Pedro, todos com a sua mitra, uma procissão de entrada que levou mais de 45 minutos. E bem no fim vinha o Papa João XXIII, ainda sendo carregado em cadeira gestatória, entrando para dentro da Basílica de São Pedro. E lá então veio o grande discurso de João XXIII, um discurso de esperança. Ele estava ao seu lado, rodeado por todos estes bispos, 2.540 bispos. Apenas não vieram os bispos do bloco soviético, porque eles lá não deixavam sair. Diziam, podem ir, mas não se sabe se vocês vão voltar. Mesmo de Cuba também os bispos não puderam ir, porque não tinham certeza que na volta pudessem regressar para Cuba. O comunismo era, na verdade, inimigo da Igreja. Era inimigo de Roma e inimigo do concílio. Mas os outros bispos do mundo inteiro faziam o possível e o impossível para estar presente. Do Brasil mesmo foram os bispos praticamente todos. Alguns já com bastante idade fizeram todo o sacrifício para estar lá. Dia 11 de outubro estavam lá presentes na abertura do Concílio Vaticano II. Essa abertura deixamos para o próximo encontro. Hoje nós terminamos aqui desejando a todos sempre muitas alegrias, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.